Bem-vindos de volta a mais uma entrevista inédita aqui do Conteúdo Imob. E hoje, vocês não têm noção aqui como é que foi o bastidor. Nós estamos em São Paulo. O camarada veio de Florianópolis, nós moramos numa cidade próxima a outra, temos vários amigos, clientes, sócios em comum. Já teve uma conversinha fiada boa aqui. E ainda não tinha se esbarrado. Para vocês verem, você que está assistindo, você que está ouvindo, como o mercado imobiliário é feito de network e conexão. E daqui a pouco eu conto como que eu conheci essa joia rara que nós vamos conversar. Antes disso, eu gostaria sempre de agradecer os patrocinadores e apoiadores que tornam tudo isso aqui possível. Eu já falei 1000 vezes, mas vou falar 1001, que isso aqui é uma iniciativa educacional. Nós existimos para levar conhecimento para o mercado. Então eu queria agradecer o pessoal da minha querida agência Black Market, que faz lançamentos imobiliários em todo o Brasil e prepara todo esse material que você está assistindo ou ouvindo na sua casa ou no seu carro. Queria agradecer também o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, do meu parceiro, que hoje não está aqui comigo, mas está sempre junto, que é o Kleberson. Queria agradecer também ao pessoal da XT Invest, que tem uma consultoria específica para incorporadores que querem lançar prédios para short stay, com essa vocação, eles te ensinam tudo. E falar de experiência de uso, então, sempre fico por lá. Queria agradecer ao pessoal da Imóbia, que tem um sistema voltado para a parte de finanças, para locação, muito bacana. Já tiveram com a gente aqui no podcast, super revolucionário. Também o pessoal da Onda Seguro, que é uma garantia locatícia, mas que é uma garantia locatícia white label, jovem. Dá para você ser dono da sua própria garantia locatícia. E também o pessoal da Housey, da Orgo, da Sistemas Pleno. Pessoal, muito obrigado. Sem vocês, nada disso aqui aconteceria. E se você é uma empresa que tem essa vocação educacional, quer ajudar o mercado a evoluir como um todo, chama a gente no direct, chama a gente no privado, manda uma mensagenzinha que a gente dá um jeito de plugar você com a gente. Editor, chama a vinheta para mim, por favor. Você é corretor ou gestor imobiliário? Com a Tecmob tem um site profissional otimizado para SEO e responsivo. Capte leads 24 horas por dia, com formulários inteligentes, integre ao WhatsApp e organize seus clientes com o nosso CRM completo. Acompanhe negociações com funil de vendas personalizado e aproveite o radar de oportunidades, conectando imóveis a clientes compatíveis. Teste grátis por 7 dias em tecmob.com.br. Pronto para deixar o passado para trás e dar o próximo passo nas vistorias? Com o Pleno Vistoria, tudo fica mais ágil e simples. São mais de 25 mil vistorias e 8 milhões de mídias geradas todo mês. E não é por acaso que somos o número 1 em funcionalidades e volume de uso no Brasil. Nosso compromisso? Ouvir nossos clientes e melhorar sempre. E caso surja qualquer dúvida, você tem suporte 24 horas e atendimento humano de verdade. Pleno Vistoria, mais que um app, é a ferramenta que transforma suas vistorias em uma rotina ágil e plena. Controle suas locações e pare de perder dinheiro. Com a Imóbia, você passa a contar com um sistema 100% online, prático e seguro, tendo mais liberdade e podendo trabalhar de onde estiver. Com o Imóbia, você faz a gestão de seus contratos de locação e controla seu financeiro interno. O controle de recebimentos e geração dos boletos de locação é automatizado, incluindo a cobrança com envio de boletos por e-mail ou SMS pré-programados, ajudando a reduzir a inadimplência. O pagamento dos repasses também é automático, com o split de valores para o proprietário e retenção da comissão. Imóbia, gestão imobiliária de um jeito fácil. O início de uma nova etapa da vida de uma família não pode ser interrompido por burocracia e altas taxas de contratação. Você precisa conhecer a Onda Segura, um serviço voltado para você, corretor e imobiliário, que quer garantir a entrada do seu cliente no imóvel de forma fácil e rápida. Acesse ondasegura.com.br e descubra como podemos facilitar a sua vida. Otimize seu tempo com a Onda Segura. Bom, hoje nós recebemos aqui um homem que transformou dados em dinheiro no mercado imobiliário. Eu fiz um currículo seu aqui, tá? Então eu vou ler para... Fica à vontade. Ele é sócio fundador da VMV Real Estate, maior empresa de inteligência comercial imobiliária desse país, atuando em 25 estados com mais de 400 incorporadoras. Isso é bruto mesmo, hein? Com a sua assinatura foram 43 bi em lançamentos, 10 shoppings, 50 hotéis e o mais impressionante, ele dobrou a conversão de vendas usando matemática. E eu estive num evento em Vitória, onde fui também palestrar, vi esse cara em cima do palco, vi ele falando sobre dados, sobre velocidade de venda, falei, cara, eu preciso chamar esse cara para conversar
Bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite, Marcelo Volker. Não, eu que agradeço de verdade. Para mim é um prazer, assim, para mim é uma honra. Na hora que você me convidou, eu falei assim, vou pegar o avião e vou lá na hora que você me chamar. Mas eu de fato fico honrado com o convite. E gosto de falar desses números. É um perigo falar de bilhões aí, porque hoje no mercado tá cheio de gente no Instagram que coloca lá, não, fiz bilhão, fiz 2, fiz 10, fiz 15. Hoje o nosso número principal nós estamos na nossa carteira, hoje tem 24 bilhões em lançamento hoje, em 2025. Caraca. Então, o que a gente vende hoje para o mercado é o nosso know-how. Então, a gente faz gestão disso. Então, assim, a gente não é uma imobiliária, nós não somos lançadora, nós não somos incorporadora, despeito que tem incorporadora no nosso grupo também, que é aqui em São Paulo. Eu vi. É um projetinho, assim, que é meu xodózinho, que nós estamos com o Land Bank, assim, bacanudo, sabe? Ó, tô aí pra parceria. Tô aí. A gente tem que conversar sobre isso. Só que a troca de boa prática que é uma coisa que falta, e por isso que esse tipo de iniciativa como as suas aqui é muito importante. Então eu fico muito feliz nos últimos anos de poder simplesmente trocar boa prática. Assim, a gente tem cliente literalmente do Rio Grande do Sul até Roraima, a qual eu vou para cada 4 meses, pego um voozinho de 4h30 para chegar até lá, e eu consigo simplesmente falar assim, olha gente, funciona dessa forma em tal lugar, vamos tentar fazer igual? É mais ou menos isso. Não reclama dessas 4h30 não, porque nós estamos na 3ª temporada. A primeira foi inteira gravada em Floripa. Uhum. Então eu saía de Caratinga, 1 hora de carro até Ipatinga, Ipatinga, BH, BH, São Paulo, São Paulo, Floripa. Se atrasasse um voo, eu já cheguei a ficar 20 horas nesse limbo, assim, entre o aeroporto e outro. Até... Também. Sei bem como é que é essa vida. Então eu tô mais no interior que você. A logística é mais difícil, mas a gente tem qualidade de vida, não é, Marcelo? Uhum. Morar no interior eu não abro mão. Rapaz, era uma coisa que aconteceu meio que sem eu planejar, até te contei um pouquinho nos bastidores, mas mudou minha vida. Mas hoje o podcast é sobre vocês, sobre a sua empresa, não sobre mim. E eu queria que você falasse de onde que surgiu essa empresa com essa inteligência, com essa robustez, com esse mercado. Olha, meu sócio foi um executivo de grandes empresas, eu não, sempre batalhei sobre meu sol mesmo. Meu sócio ele sempre trabalhou na telecom, trabalhou em banco e tudo mais. Aí, enquanto eu tive uma agência de publicidade, também durante 17 anos, chegamos a ter 100 funcionários. Legal. Aí, depois que meu sócio chegou, e eu já comecei a ter clientes no ramo da incorporação, né, construção civil e tudo mais. Aí chegou um dia, meu sócio chegou para mim e falou, cara, esse mercado não tem nada, esse mercado é muito atrasado, esse mercado... Aí ele veio com um monte Segundo mais atrasado do... só perde pra pesca. Eu falo isso, eu acho que eu falo umas 5 vezes por dia isso. Bom, eu gosto de falar, é bom que você já falou, porque eu gosto pra já colocar um tom na conversa. É bom que eu tenho Sabe onde eu aprendi isso? Em Vitória. Então, que bom, então tá funcionando. É bom que, o legal é que eu sempre falo isso, porque ele já dá o tom da conversa, porque é daí pra cima, tipo assim, a gente tem muito o que fazer ainda. Então, assim, há 10, 15 anos atrás, meu sócio que já estava no varejo, telecom e banco e tudo mais, ele começou a trazer um monte de coisa de tecnologia, de processo, que eu comecei a ver, eu falei, nossa, que mundo novo. Naquela época, já mais de 10 anos atrás, a gente contratava a agência de Nova York para alguns clientes grandes e tal, e aquelas agências de Nova York que na época cobrava tipo $80 mil, $100 mil, assim, cara, a gente não tem acesso a esse tipo de know-how aqui. Eu olhava tipo, meu Deus, que ferramentas que esse povo usa, que é $5 mil, que esse processo que esse povo doido faz. E a gente começou a ver, na prática, eu fui só esmiuçando o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário, principalmente há 10 anos atrás, era totalmente rudimentar, não tinha a menor ideia do que estava fazendo em termos de leitura de mercado. Sim. Por exemplo, o varejo, ele está com facilidade, por exemplo, eu não pesquisei sobre isso, mas deve ter pesquisa específica sobre isso, o varejo com facilidade deve dar 10, 15 anos à frente do nosso mercado. Ou seja, se tem uma padaria ali na nossa esquina, aquela padaria não, se tem uma Drogazil ali na esquina, ele fez uma pesquisa porque ele sabe exatamente qual que é o faturamento potencial daquela esquina antes de colocar. Sim. Só que ele já faz isso há 10 anos. A gente hoje no Brasil, em 2025, a maioria dos incorporadores ainda lança prédio no cheiro, ainda lança loteamento no cheiro. Então a gente começou a falar o seguinte, vamos começar a ensinar esse cara a aprender a usar o CRM, a saber como ele tem que fazer a gestão dos corretores dele, porque é o seguinte, a gente não é uma empresa de vendas, só que a gente é uma empresa que fala pro cara o seguinte, cara, todo mundo fala para você que você tem que investir um valor.
Vamos pegar os números e destrinchar o que é a boa prática desse número. Ah, é o 2% de marketing, é o 6% do comercial. Vamos colocar isso junto da sua viabilidade? Porque na hora que a turma faz uma viabilidade financeira, a verdade mesmo é que o cara está colocando um monte de números, principalmente as incorporadoras pequenas e médias, ele está colocando números que ele não tem muita propriedade. Vou colocar um valor de incorporação, vou colocar um valor de quadrado de obra, ele comissão e ele coloca aquele número ali, ele não sabe exatamente o que é aquele valor na prática, até porque nós estamos falando de 30, 40 valores, quando a gente está falando de uma viabilidade bem feita, que já não é um caso de maioria também. E a gente começou a aumentar o nosso volume de indicadores e o nosso volume de boa prática na última década. Então, hoje, a gente já fez um mapeamento de 300 processos, mais ou menos 300. Eu nem deixo crescer muito não, porque a gente se perde dentro da nossa operação. Sim. Mas se eu quisesse chegar em 1000, chega fácil. Caramba. Então, a gente monitora dentro da incorporadora 300 processos comerciais e mostra para ela o grau de maturidade de governança. Então, nós somos uma empresa de governança comercial. Então, por isso que a gente tem clientes que, por exemplo, eles têm empresas lançadoras em 5 estados. A gente chega pro cara e fala assim, cara, qual é o seu controle das lançadoras? Porque tem muita empresa que é grande que deixa solto. E se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. A gente chega pro cliente e fala assim, para um diretor, fala assim, qual que é a sua meta de venda do mês que vem? Cara, você não tem meta de venda no mês que vem. E se tudo bem, eu até falo brincando, tô virando um velho que repete as coisas. Praticamente eu falo as mesmas coisas. Entrega a idade, cuidado. Eu praticamente tô falando as mesmas coisas todo dia. Só que eu pergunto, você tem meta no mês que vem? De vez em quando o cara fala que tem. E se, às vezes, quando o cara fala que tem, eu falo assim, ela é baseada em quê? Por acaso, assim? Não, e às vezes, Marcelo, me corrija se eu estiver errado. Às vezes o cara tem a meta de venda, mas o cara não tem meta de aquisição, o cara não tem meta para o estoque, o cara não tem outras metas de investimento. Que vão compor o quadro dele para ele saber, tô indo bem, tô indo mal, tô indo mais ou menos. Exato. É muito... Não, aí assim, é muito... Tá indo. É tipo um sarrafo. Você tem meta? Tem. Oba, passou no sarrafo. Passou primeiro. Você sabe... Como que você construiu essa meta? Não, eu construí essa meta porque o mercado aí que a gente entra numa coisa que eu acho que a gente faz um cruzamento bem legal. Olha, nós temos uma velocidade, vou dar um exemplo real aqui de Jundiaí, que é um mercado que nós estamos trabalhando muito com amigos, clientes e nossos também. Mercado então, bom, né? Lá em Jundiaí eu tenho amigos lançando, a gente vai lançar lá na nossa incorporadora e eu tenho cliente lá lançando também. Gente, vocês estão ouvindo agora, não vão para Jundiaí para não remeter o estoque de Jundiaí. Só que a questão é o seguinte, Jundiaí, vamos supor que um médio alto padrão lá está vendendo a uma velocidade de venda média de 3% ao mês. Ou seja, se o cara tem 100 unidades ali, ele vai vender 3 unidades por mês. Ou seja, se eu tenho 100 unidades e eu tenho uma pesquisa de mercado que fala que a velocidade de venda daquela tipologia, naquele raio, historicamente, nos últimos 3 meses, que é tipo assim, eu estou olhando no retrovisor, só que eu só estou olhando no retrovisor no passado que aconteceu ontem, que aconteceu há 3 dias atrás. Tá vendendo 3% de estoque, por que raios que eu vou inventar que eu vou vender 15%? Sendo que matematicamente é quase impossível, que a pesquisa fala que a média de todo mundo está vendendo 3. Você já quebrou sua meta Smart aí. Exato, Já... ela tem que ser atingível. Aí, beleza. Mas assim, igual, por exemplo, eu estava com um cliente nosso que é nacional também aqui em São Paulo, fiquei muito feliz que eu cheguei para ele e falou, lá sobre Jundiaí, inclusive, falei, qual que é a sua meta? Nesse era Atibaia, mas ele também tem Jundiaí. Qual que é a sua meta desse loteamento? Aí ele falou, não, a meta é 10. E eu fiz uma meta de cabeça, eu falei, é 10. Ele falou, cara, minha meta é 10 também. O cara fez meio que na intuição, mas ele já fez meio que arredondando os números sem ter o procedimento igual a gente faz. Sim. A gente vê o VSO, faz a meta e desdobra tudo, até a quantidade de corretores que ele precisa. Aí, por exemplo, nesse evento que eu falei, você tem uma meta? Tem. Essa meta foi baseada no que o mercado consegue vender? Que isso é a coisa maravilhosa do mundo. Sim. Aí, beleza. Sim, eu tenho que vender 10 unidades porque todo mundo aqui com um estoque parecido com o meu tem essa capacidade. Vendeu 10 unidades. Falei, opa. Então, beleza. Então, esse cara aqui, ele já tá bem acima da média. Então, beleza. O seu investimento é compatível para vender essas 10 unidades? Normalmente a turma já dá uma rateada, porque assim, o ticket médio, baseado no volume, normalmente o que a gente gasta é 1% do ticket, ou do VGV dessas 10 unidades. Então, se cada unidade é 850 mil, 10 unidades são 8 milhões e 500, eu vou gastar 85 mil em mídia, seja exterior, seja em online, em média, para vender 8 milhões e 500. Isso é um valor histórico.
Qual que é a diferença da gente para outras empresas e outras Já pessoas? vou te provocar uma discussão daqui a pouco sobre isso. Você tem a agência, é um perigo. A gente debate com a agência o tempo inteiro. A gente tem um volume gigantesco de dados. Então, Sim. na hora que a gente chega assim e fala assim, olha, é 1% de conversão, é 1% de investimento não sei o quê, eu falo assim, olha, não sou eu que estou falando, É os é dados. esse volume de informação que eu estou te mostrando aqui. Então, só terminando de desdobrar, o cara falou, não, eu tenho que vender 10 unidades e eu estou animado em investir 85 mil. Normalmente, até você que mexe muito com loteamento também vê, muito loteador não tem muita essa clareza, porque o loteamento está acostumado a fazer um grande lançamento e depois a maioria não sabe o que fazer com o estoque, gasta pouco, está meio sem dinheiro porque está colocando na obra. Cara, se você quer vender 10 unidades num VGV de 8 milhões e 500 e gasta 5 mil, aí você está ao sabor do destino. Cara, a gente tem vários clientes ali que vendem 800 milhões, 1 bilhão e 200 por ano. Cara, uma empresa grande, listada na bolsa, não está ao sabor do destino, porque se bate um vento diferente, ela quebra. Sim. Então, eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo novo que eu dou. Tem cliente nosso que tem meta de 300 unidades, 400 unidades por mês. Cara, se ele ficar 2, 3 meses vendendo 100, 50, o cara começa a quebrar. Tá Ele não alavancado, quebra porque ele ele não faz tem- um crisinho ali, mas às vezes o cara já tem uns 3 CRI que ele tá pagando e que Sim. ele precisa vender. Ele vive do giro. Ele não vive do giro. Então, tipo assim, essa turma, ela exige um grau de governança, e esse grau de governança que eu mostro pro cara que é pequeno. Falo assim, olha, tá vendo quando você chegar em um bi, você vai ter que controlar aqui. esse milímetro. Oh, eu nunca vi que eu tinha que controlar. E aí, voltando, não, eu vou investir 85 mil. Quantos corretores você tem para vender essas 10 unidades? Eu tenho 3. Você acha que 3 corretores vendem 10 unidades no mês sem ser na sorte? Num produto que provavelmente está no estoque? Tipo assim, a média de um corretor, por exemplo, falando de um produto Minha Casa Minha Vida, econômico, pode ser lote também, a média no Brasil é uma unidade por mês, 0,8 a 1 unidade. Então é o seguinte, se o cara quer vender 10 unidades, ele tem que ter no mínimo 10, 15 Eu corretores. falei isso com o loteador outro dia, ele falou isso. Eu falei, como é que você vai vender isso? Ele, tem... Tem o seu Zé, meu brother, que tá eu lá no acho que eram umas stand. 5 pessoas. Eu falei assim, e mídia? Ele, não tinha quase nada. Eu falei, quanto que custa? Ele falou, mas vende, eles são bons, eles vendem. Eu falei, qual que é o preço médio da região? Ele falou, 200. Eu falei, não, se você anunciar 99, você vai vender com esses 5 tudo. Sim. Ele, não, mas aí não compensa pra mim. Eu falei, bom, mas é o único jeito de você vender em casa, Com 5 sem cabeças. nenhum trabalho, entendeu? É você vender pela metade do preço. Se você quer vender competitivo ou mais caro, esquece. Vamos ter Você que tem que ter refazer. tropa. Temos que trazer tropa, tem que fazer rua, tem que fazer rádio, tem que fazer online, offline, Exato. evento. Aí você envolve o mercado. E aí você tem uma chance. Nem tô te garantindo que você vai vender. Sim. E aí, mas nesse espaço a gente debate muito com a agência, porque é um limbo. Tipo assim, na internet é mais fácil, porque a gente Sim. gera lead, discute, faz beleza. Só que quando entra mídia exterior, lançamento e tudo mais, é um espaço que existe, o controle de verba é bem desafiante. Sim, sabe? sim. Fazendo um corte rapidamente nisso, eu sempre lancei com 1%. Historicamente, Então, isso você está absolutamente correto. Mas de um tempinho para cá, o mercado está tão competitivo, tem tanta coisa que estava em aprovação que saiu, Sim. que o 1% não tem sido o suficiente mais. Ok. É claro que quando a gente tem um produto que existe uma demanda de mercado já, Equilibrada. e aí uma pesquisa que mostrou isso, e você tem uma precificação competitiva, a chance de você fazer com 1% ela ainda existe. Perfeito. Agora, quando você vem para lançar, e muita gente quer, o meu é melhor, então eu vou lançar um pouquinho mais caro, e tal, esquece. Hoje, 25, é muito difícil a gente conseguir virar um produtão com 1. Eu tenho educado os meus clientes a ir pro 2. Perfeito. Às vezes eu nem vou gastar o 2, mas eu já preparo o caixa dele, a precificação dele dentro dos 2, para eu não bater o 1 rapidinho, ele não bateu a meta dele, eu falo assim, então preciso de verba extra. Perfeito. Então eu só... Não é que o... Não, eu achei o seu discurso coerente demais, mais do que a média, inclusive, e você já se respondeu. Porque a questão é o seguinte, hoje nós estamos em 2025 num mercado que ele não está eufórico. Sim. Ou seja, ele não está igual pós-pandemia. Então é o seguinte, se o produto está normalizado com a demanda, vai gastar 1. Vai gastar. Só que num mercado que não está eufórico mais, um produto meio desencaixado, meio caro, onde a oferta já é um pouco maior que a demanda, é para gastar 2. Então, corroborando aí com o seu discurso perfeito, Itapema. Nós temos clientes naquela região lá. Balneário, ele vem vivendo um período de brilho nos últimos 5 anos. Esse período de brilho claramente está acabando pelas velocidades de venda e ticket médio que tem caído num nível absurdo quando a gente olha a pesquisa da região de Balneário.
E as cidades do lado, em especial Itapema Meia Praia, que ela é tipo assim, é a segunda linha de balneário. Tipo assim, esse é o balneário mais barato e é principalmente onde os incorporadores novos foram pra lá. Que é aquele cara que não tem giro, não tem caixa e tudo mais. Lá eles já estão operando a 11% de despesa comercial. Eles estão trabalhando com 3 a 4% de marketing. É. Entendeu? Porque tá desequilibrado. Peguei Pissarras a 3% de marketing. Então, você já sabe. Outra. O batidão lá já... Mas por quê? Porque o volume de oferta está no nível que a gente já sabia que isso ia chegar. Esse dia chegou um pouco mais cedo do que eu esperava, inclusive. Mas por quê? Porque a oferta lá é demais, totalmente desencontrada com a demanda. Eu lembro de algumas pessoas falando que Itapema chegou a ter 300 lançamentos, 300 incorporações acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava lá ontem, por acaso, e falaram esse número para mim também. Não tenho esse dado aqui, mas esse número provavelmente é verdade. Entre aprovação, obra, lançamento, lançada. Só que é um lugar pequenininho, não tem infra, não tem entrega, não tem uma contrapartida de cidade para isso. É simplesmente uma especulação muito vindo também de dinheiro, esperando o dinheiro do agro, esperando o dinheiro de Europa e tudo mais. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, que eu acho que é o legal da conversa, é o seguinte: cara, dá para ler isso na pesquisa. Dá para ler isso nos dados. Tipo assim, cara, você tá fazendo um efeito manada. Sim. Né? Então é por isso que é você interessante. Tá lançando porque alguém lançou. Não, e eu acho legal você ter falado que assim, eu sempre achei que vocês fossem uma empresa de pesquisa. Todo mundo fala isso com a gente. Só que a questão é o seguinte: nós somos uma empresa que usa pesquisa. O meu tipo de discurso deveria ser o tipo de discurso de todo mundo. Porque o meu discurso, ele é muito enraizado à pesquisa. Sim. Só que você conversa com o incorporador médio, ele ainda não tem um discurso de pesquisa enraizada, que é justamente a cultura que a gente está promovendo. Então, tipo assim, cara, quando você olha Santa Catarina, em especial a região de Balneário, você olha o que tem de entrega de município, de cidade, de demanda, né? O que tem de demanda lá? E o que eles estão colocando de oferta lá? Você olha assim e fala assim, uai, mas tá muito desencontrado. Aí você começa a olhar, mas tá vendendo, uma loucura. Aí você fala, não, mas beleza, eles estão vendendo com financiamento próprio, já tem gente financiando a 150 vezes direto com o incorporador, corrigido pelo CUB, que é abaixo da inflação, ou seja, esse cara já quebrou, né? Tem alguns assim fazendo isso. Aí você começa a olhar assim, uai, mas a venda que tem lá, eu acho que é um exemplo também da distorção, a venda que tem naquela região não é uma venda baseada em demanda, é uma venda baseada em especulação. Sim. Vou te trazer um dado. Nós tivemos um caso, trouxemos isso à mesa, de um apartamento que estava no 7º proprietário sem nunca ser habitado. Ai, você tá bom de exemplo hoje. Pô. Fazer mais podcast com você. Porque troca de mão. Vamos fazer um lá agora. Lá é tipo esse esquema de pirâmide. Se você para hoje, se você para o mercado hoje e falar assim, todo mundo que é investidor realiza. Sai. Ninguém dá cash out, porque ninguém consegue vender. Não tem o dinheiro para sacar, não tem dinheiro, não tem... E assim, o dia que me contaram isso, que isso foi mostrado, tem gente que acha que é legal. Pô, significa que lá tá bombando. Significa que temos um ponto de atenção. Que tem gente vendendo. Exatamente, tá transacionando. Não necessariamente o mercado tá sadio, tá maduro. É assim... Cara, eu sou apaixonado com dados. Eu acho que... O dia que eu vi isso, eu dei uma assustada. Eu falei, não quer dizer que é tão legal assim. Porque você tem muito investidor, tem muita especulação, mas... No dia que a especulação, ela acaba de um dia para o outro. E ela vai acabar. Ela já meio que acabou, assim. A gente tá percebendo isso. Assim, as velocidades... Você é bom de dados, cara. Opa! Fazer mais não, é porque, assim, eu sei de cor a pesquisa de muito lugar. Por exemplo, nós estamos aqui em Perdizes, né, ou perto de Perdizes. Assim, a gente tem um monte de terreno que a gente analisou aqui, então eu sei velocidade de venda daqui. Eu vou passando nos bairros e eu vou vendo, eu vou lembrando das pesquisas. Você tem memória também. Eu não tenho memória tão memória boa. Cabulosa. Você é o Michael Ross. Aí a questão é a seguinte: quando eu faço reunião com qualquer pessoa, seja terrenista, seja cliente, seja qualquer coisa, eu sempre tenho metro quadrado médio e velocidade VSO da região dele. Porque esses dois números aí, ticket médio que vende na região e VSO, ele resolve 90% do nosso mercado. Sim. Aí você vai falar o seguinte, um ponto muito importante, em respeito ao Cristiano Rabelo, que puxa a minha orelha e fala, você está olhando para o retrovisor, tem que olhar para a dinâmica econômica e para os dados da sociedade. Eu sei que tem. Por exemplo, loteamento. Loteamento, eu não consigo ver VSO.
Porque você está fazendo um impacto numa região diferente, você tem um volume de lotes muito grande, você tem que olhar, você não pode olhar, tipo assim, há 2 anos teve um lançamento que vendeu tudo no dia. Cara, se você lança igual hoje, pode ser que seja Não um vai. fracasso total. Aí você tem que fazer um estudo 360, ver a dinâmica da cidade e tudo E mais. por isso eu sou tão taxativo com os dados lá, com os nossos clientes, tanto na Black quanto na Rainha do Lote, porque assim, nós participamos de resultado. Eu não sou mais uma agência que cobra FII. Aham. Eu entro comissionado. Entra no resultado. Então aham. eu preciso de dados. Porque senão... Para eu assinar contigo, trabalhar para receber daqui 1 ano, 2 anos, tá tudo bem para mim, cara. Aham. Mas eu preciso de dados. Porque eu não preciso vai, olhar não e vai falar- entrar no fumo. Exatamente, eu preciso olhar e falar, não, realmente, não, esse preço está coerente. Não, o mercado tem uma demanda, não, o mercado paga esse seu preço. Beleza, vamos lá. Entendeu? Porque senão eu também tô enrascado. O corporador adora a nossa proposta, porque ele só paga no sucesso. É atraente. Mas aí eu não posso entrar também. Aí, na verdade, você inverte. Tá Você fumado. tem que escolher o que é bom. Aí Exato. tem muita coisa que você tem que negar, porque você não pode ser louco. Exato. Porque você vai trabalhar e não vai receber. Então a gente vê isso muito no loteamento, porque a análise de risco, tirando o chapéu de consultoria, entrando no chapéu de incorporador, a gente tem hoje contratado praticamente todas as grandes ferramentas hoje de análise de mercado do Brasil. Legal. Em São Paulo, a gente consegue fazer uma análise completa do mercado, tipo assim, eu quero saber como é que tá Vila Madalena. Cara, praticamente em 2 segundos, 3 segundos, eu tenho todas as informações que eu preciso Hospedado. para fazer qualquer coisa naquele bairro. Mas eu quero fazer um loteamento em Caratinga. Eu vou ter que te ligar, né? Mas fora isso, se eu não te conhecesse, cara, o grau de complexidade do estudo, ele sai literalmente, ele sai de 2 segundos para 4, 5 meses. Sim. Só que assim, a pergunta é, a turma que está lançando está estudando uma região 6 meses? Eles estão estudando de fato essas demandas? Então, o seguinte, mas só para desdobrar um pouco o assunto, a gente está um pouco na questão demográfica de oferta e demanda. A gente tem que desdobrar isso um pouco na operação, que é aquilo que a gente falou. Assim, depois que você fez o lançamento, o que você tem que ter na operação da empresa? E isso a turma de loteamento... Vê depois que vende. Isso a turma de loteamento vê pouco, porque assim, até por uma questão de gestão do modelo, a turma quer vender rápido. Eu tive discussões grandes com loteadores, porque a maioria dos loteadores que estão começando em médios, eles precisam vender um pouco mais rápido no lançamento para diminuir a barriga de caixa para começar a fazer obra. Só que tem muitos lançamentos de loteamento que a pesquisa aponta que não tem demanda reprimida e o povo me odeia por falar isso, porque eu falo assim, cara, você vai lançar e você não vai vender os 200 lotes que você quer, você vai vender 15. Mas você tá doido, você vai vender aquilo. Cara, eu estou Mas eu vou parcelar em 120 meses. mas você vai vender na Sacoque. Eu falei, cara, você vai lançar na Sacoque, você não vai ter fluxo. Isso eu já cansei de falar isso. Você vai lançar na Sacoque, você vai ter um fluxo de caixa negativo, a sua obra inteira, e você vai ter que aportar 15 milhões na obra. Por quê? Você vai vender lento, e o que você vai vender não vai suprir com a velocidade de obra. Quando eu converso com colegas grandes de fundo, de loteamento, de loteadora grande, a turma não assusta com essa conversa, porque eles já estão lascados nisso, eles têm 1 milhão de loteamento que isso está acontecendo. Com certeza já tem um estoquezinho ali. Eles já sabem que isso já está acontecendo, entendeu? Mas quando você fala com um loteador que está começando e você fala uma verdade dessa, fala assim, cara, você tá lançando, e eu aprendi, eu tô falando isso parece que eu faço há muito tempo. É um quadro de verdade difícil de engolir no Eu sou mercado imobiliário. Eu sou bom nisso. Só que assim, eu aprendi nisso. Assim, eu quase fui fazer coisa errada e um amigo meu falou assim, você tá lançando esse loteamento numa região que tem uma renda baixa, vai ter distrato grande, você vai ter que lançar na Sacoca, esse povo não tem renda, você não vai ter dinheiro pra obra. Eu falei, o cara me ajudou. Por isso que eu sou firme assim, pra galera não quebrar. O problema é que hoje na internet, principalmente, tá cheio de cara falando assim, você vai lançar, vai zerar tudo no lançamento, eu sou o guru do lançamento imobiliário e vou fazer o seu loteamento vender em apenas 1 mês. Cara, tudo bandido. Você vai aposentar. Tudo bandido. Cara, e o que eu vejo muito hoje com essa febre de internet aí... O povo quebra. Não só um pouco de prédio também, mas mais loteamento, mais condomínio, cara, é produto certo no lugar errado. O cara até tem um bom projeto, o cara até faz direitinho, fez o beabá, fez toda a matemática, mas a terra dele, que ele queria enfiar aquele projeto, é totalmente desvinculada do que o público quer. Quem manda no negócio é o público comprador. Exato. Mas assim, as variáveis que a gente tem no negócio são muitas, cara. Igual eu falei assim, cara, se é price, se é saque, se é sacoque,
Isso já é uma variável. Quantos corretores eu tenho? Qual que é o meu CRM? Se eu tenho uma assinatura rápida. Cara, tem algumas variáveis que são graves, algumas variáveis que são mais sutis. Sim. Se você tem uma operação muito grande, eu tenho um cara que tem 15 mil lotes. O cara que tem 15, 20 mil lotes para vender, ele tem que resolver cada detalhe sutil da operação. Eu vou fazer um loteamento ali de 100 lotes. Cara, faz do jeito que der aqui, que normalmente vai dar, operacionalmente falando, se você acertar mais ou menos, você sai lá na frente. Só que o nosso mercado, ele tem essa raiz de fazer as coisas mal feitas. Por isso que a gente tem muita adesão da turma do vertical, porque a turma do vertical tem 10 a 15% de lucro. Ele não pode errar. Não, eu tenho cliente que de 20, 30 lançamentos que ele fez, os últimos 30 lançamentos, o cara, antes de me contratar, teve prejuízo em 18. Isso em empresa listada, entendeu? Então, tipo assim, você não vê ninguém falando isso na internet. Porque eu estou com 30 empreendimentos, metade deu prejuízo. Porque quando a empresa é muito grande, ela começa a falar de lucro médio. Por quê? Porque ela começa a... E de volume. Lançamos tanto, lançamos X bilhões. Mas você começa a olhar empreendimento por empreendimento, tem erros graves ali. Tá tudo bem. Só que é o seguinte, você precisa ter uma governança muito grande do seu processo. Vou dar um exemplo simples que eu estou falando hoje em dia. Por exemplo, stand de vendas. Stand de vendas tem que ter uma recepcionista para que você tenha um controle claro dos leads que entram, para que você tenha controle claro dos corretores que estão lá. Aí você fala assim, mas eu estou em produto pequeno e eu coloco uns corretores lá. Tá tudo bem se você está num produto menor, numa empresa menor, mas você tem que saber que vai chegar um cara nesse stand, o corretor vai atender esse cara e não vai colocar no CRM, e pode ser, como eu já fiz mais de centenas de vezes, esse cara vai vender inclusive outro produto para esse cliente e não vai colocar no sistema. Até porque a nossa empresa também faz cliente oculto para validar para validar os nossos processos, cara, e é muito assustador. Vou te falar assim, não é um dado que tem um big data envolvido, mas eu poderia falar assim que praticamente assim, 90% dos clientes ocultos que a gente faz dentro do stand de vendas, o corretor vende outro produto, caso na primeira objeção, você fala assim, olha, eu não quero comprar esse produto, o cara fala, mas eu posso te mostrar outro. Então, tipo assim, cara, você sabe que é uma realidade do nosso mercado. Triste, mas cabe o incorporador, loteador, ter controle, ter gestão sobre esse processo. Não dá para delegar. Eu faço muito cliente oculto, acredito muito na força disso. E você que é incorporador, construtor, loteador, se liga nisso, porque você sai um pouquinho do achismo, você começa a medir, olhar para dentro, né? Eu lembro de uma reunião que eu fiz, até com um amigo que a gente estava comentando antes, quando a gente trabalhava junto ainda. A gente foi num lançamento nosso e o cara falou assim, logo depois que abriu vendas, os leads não tão bons. Aí, essa é boa. Eu usei a frase igual a sua. Eu falei, como você sabe disso? Aí ele falou assim, eu tenho uma planilha. Eu falei, desarmei. Falei, o cara tem meu respeito. O cara tem fez uma planilha. O cara tem alguma coisa. Com os leads. Beleza, me mostra aí. Ele, nesses 15 dias chegaram tantos, aí tinha lá, vamos dizer assim, eu não lembro os números reais da época, mas uns 4 leads azulzinhos que estavam em atendimento, e aquela renca vermelhona assim e tal, que era tudo inapropriado, descartado, tal, mostrou, falou, aí a responsável pelo stand falou, eu falei, beleza, procura pra mim um nome aí. Que nome? Eu falei, Renato Oliveira. Uhum. Aí achou, aí tava lá na minha observação, não tem perfil financeiro. Aí eu falei, eu vou pegar meu WhatsApp e eu vou te mostrar que eu fui... A pessoa que me atendeu me mandou um Ctrl+C, Ctrl+V da landing page. Ela copiou tudo que tinha na landing page e me mandou. Eu não respondi de volta para estressar o seu atendimento, mas na sua planilha está dizendo que eu não tenho dinheiro para comprar. E aí, incorporador, aí larguei a moça da venda e falei, aí, incorporador, você pode botar R$1 milhão na sua campanha, que não vai vender. Aqui nós temos um probleminha de processo de atendimento. É isso. Entendeu? Não é um problema mais de verba de marketing. Nem sempre é um problema de verba de marketing. Sim. Então, quando você fala de olhar várias coisas dentro do processo, não só na pesquisa, é esse tipo de erro que você coíbe. É que você, ou pelo menos... Minimiza. Mitiga os erros ali, vamos fazer o mais justinho possível. O termo correto é mitigação de risco. Então, assim, até o meu sócio, ele falou uma vez um termo, ele falou assim, cara, não vamos falar para os nossos clientes que a gente faz eles venderem mais, porque é mentira, porque quem faz vender é a oferta e a demanda. Né? Então, não sou eu que pego no braço do cliente e mando fazer. Só que a gente faz com que os clientes tenham mais segurança do que eles estão vendo. É só isso. Então, assim, a mitigação de risco é falar o seguinte, cara, isso a gente tem um mapa, isso é muito legal. A gente tem esse mapeamento dos processos que a gente
gente faz mostra para o cara o VGV que ele tem e a quantidade de processos que ele tem. Então, se o cara tem um VGV muito grande e a quantidade de processos muito pouco, na hora que o mercado fica ruim, ele desespera, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe aonde está o processo de diagnóstico dele. Então, por exemplo, se eu tenho um processo, se eu tenho, por exemplo, 100 processos no meu setor comercial, se eu tenho um recepcionista, se eu tenho CRM, se eu tenho auditoria no CRM, se eu tenho um cliente oculto não sei o quê, quando as vendas estão caindo, eu mando meia dúzia de e-mails, falo assim, como tá isso, como tá isso, como tá isso? Já aparece, você acha o problema. O lead tá ruim, gerente de tal lugar não tá fazendo um negócio com o corretor, a avaliação de crédito não tá ruim, correspondente bancário não tá colaborando, não sei o que, não tá. Se o cara não tem controle da operação dele, a economia fica ruim, porque o cara tava navegando no mar bom, aí tava vendendo. Na hora que a economia fica ruim, o cliente para de comprar, ele entra em síncope, porque ele não tem nada, ele olha assim, a gente parou de vender. Você sabe, você já viu isso? Você está cansado de ver isso? O cara não sabe onde começar. Então, assim, a gente também, e vou te falar, não é fácil. Para você falar assim, existe uma operação 100% estruturada comercial, não existe. Né? No Brasil, talvez no mundo. Eu não conheço. Não, é porque 100% estruturado é complexo, num nível absurdo. Então, a gente fez um mapa de calor mostrando o seguinte, se seu VGV é 10 milhões, você pode ter uma operação mequetrefe. Se seu VGV é 800 milhões, 1 bilhão, você tem que ter uma operação deste nível. Legal. Entendeu? Só que assim, eu cansei de chegar na mesa do cara e falar assim, você lançou 1,5 bilhão e a sua operação é compatível com 10 milhões. Você não tem nada, você tem 2 funcionários e lançou 1,5 bilhão. É bizarro. Isso acontece com frequência. Por quê? Às vezes o cara negociou um terreno bacana e lançou. Só que, cara, quando você lança um produto maior, tipo 100, 150, 300 milhões, depois que lançou, depois que passou o período de denúncia da incorporação, é crime, você dá ré. Então é o seguinte, cara, é uma questão muito perigosa, porque o cara tem aquelas vendinhas no início, e é muito comum, você já viu também muito com isso, o cara fez aquelas vendinhas no início, vendeu pros friends and fools no início, vendeu 20%, 30% e para. E o lucro dele tá longe disso. Muito. Entendeu? Cara, que legal. Pô, esse relógio tá ruim, tá errado esse relógio aqui, hein, produção? Não, eu achei que a gente nem começou. Ô, Marcelo, tem uns termos que você usa que eu queria que você contasse pra gente. Quando você fala que o mercado imobiliário saiu do VUCA e foi para o BANI, como é que é isso? É muito esse paradigma que a gente está hoje, né? Isso é legal. Nos anos 80, muita gente ficou rico no mercado imobiliário, né? Muita gente que está hoje rico, bilionário no mercado imobiliário, começou nos anos 80, anos 90. Naquela época, não tinha nem internet. Não tinha, eu lembro, o meu primeiro lançamento foi em 2002, eu fiz um jornalzinho para construtora, eu fiz outdoor, eu fiz rádio. Não tinha nem site naquela época, né? O site veio a ser 2008, mas uma coisa mais comum. Hoje... nessa época, no pós-guerra, a gente fala que o mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Já era um pouco difícil para o cara que era mais velho aceitar um mundo que era um pouco mais rápido do que nos anos 40. Hoje, no mundo que ele é não linear, imprevisível, que é o mundo BANI, que é o mundo pós-pandemia, a gente tem inteligência artificial. A gente tem internet com 500 mega, 1 giga. A gente tem um consumidor millennial que já está acabando, geração X, Y, Z, a geração Z com consumo diferente. A necessidade de se adaptar do incorporador está mudando a cada 2, 3 anos. Sim. Observa o que você está fazendo nos seus lançamentos e compara com 3 anos atrás. Mudou muito já. Demais. Eu falo assim com os clientes nossos, falo assim, cara, o que eu estou te entregando hoje, o que eu estou falando com você, eu aprendi ontem, eu aprendi ano passado. O que eu aprendi há 7 anos atrás não faz diferença nenhuma. Nós temos uma Academy, que é a maior plataforma hoje que eu tenho notícia no mercado imobiliário para incorporação, tem 10 mil alunos ativos na nossa plataforma. Nós gravamos cursos, tem 8, 9 anos. Estes cursos que a gente gravou para diretor comercial, para incorporador, para corretor, para gerente comercial, eu tô tendo que regravar, porque o que eu gravei há 7 anos atrás é meio ridículo já o que eu tava falando. Eu olho assim, pô, mas, por exemplo, eu tinha um curso lá, que é um dos primeiros cursos. A gente é uma empresa que montou muito SDR. Sim. Tem um curso que era... Tinha um software disso. Né? Então, que era um curso que era tipo assim, estruturação de equipe de SDR. Isso. Agora eu tenho que fazer um curso de como acabar com uma equipe de SDR e colocar inteligência artificial. Entendeu? Então, assim, o mundo mudou muito e o incorporador, para ele se manter,
dentro de um cenário competitivo, ele tem que ser um cara mais técnico, porque a tecnologia chegou, o processo chegou no mercado que ele ainda é, mas eu acho que está mudando, o segundo mais atrasado. Hoje, e não é só para finalizar, ele não é por opção, é porque hoje está cheio de incorporador moderninho. Sim. Que está batalhando com ferramenta pelo cliente, batalhando ferramenta para ter um lugar ao sol, pelo terreno, pelo processo. Então, o cara que é arcaico, que funcionava no modelo dos anos 80, ele está tendo muita dificuldade nesse mundo onde as coisas estão avançando muito rápido. Por exemplo, com um exemplo mais absurdo, que é o emprego da inteligência artificial no processo inteiro dentro da incorporadora. Eu vejo bastante isso acontecendo, cara, nos incorporadores mais tradicionais aí, quando você fala assim, o produto tal do fulano de tal, esses moleque aí não tá doido? Isso não é assim. Nada. Aí os moleque vai e acerta. Sim. Porque o moleque é mais orientado à tecnologia, a dados, a contratar consultorias ou processos... A gastar. Exato. Ele fala, cara, vou contratar. A gente vê, assim, a gente até na hora de vender, que a gente tem uma consultoria, a despeito que não é consultivo, a gente opera muito, mas acaba que o último grau é consultoria. O cara que é mais velho, ele olha assim, vai pegar meu dinheiro. O cara mais novo, ele fala, cara, vale largar um dinheiro nos caras ainda que eu aprenda alguma coisa, porque o cara já tá acostumado a ver um curso, não sei o quê. Sim. Cara, antigamente, pensa que há 30 anos atrás, ir no psicólogo, no terapeuta, era coisa de doido. Entendeu? Então, assim, você hoje ir no Mastermind... Hoje está quase na cesta básica. Hoje tem que estar na cesta básica, entendeu? Então, assim, esse é o mundo Bunny. Esse é o mundo Bunny. Então, assim, nós estamos tentando amoldar as incorporadoras e loteadoras para esse mundo, porque as outras não vão, elas vão acabar. Sim. Assim, eu ainda acredito, Marcelo, quero ver tua visão sobre isso. Existem alguns poucos incorporadores que têm feeling. Mas vou dar um exemplo. O CEO do grupo que a minha agência participa, ele é um cara de 32 loteamentos, 26 prédios, uma carteira própria gigantesca. Ele é o mercado da cidade dele. Perfeito. Então lá, se ele bater o olho e falar que vai, vai. E se ele bater o olho e falar que não vai, não vai. Perfeito. Mas lá. Okay. Na cidade do lado, ele já não tem o mesmo entendimento. O entendimento dele não vale. Porque às vezes eu vou conversar com o incorporador e ele fala assim, mas o fulano... Eu falei, cara, mas peraí, o fulano fez isso tantas vezes... que para ele já tem um processo, às vezes não mapeado, não documentado. Intuitivo. Mas ele tem um processo na cabeça dele que ele sabe. Não, intuitivo. Isso aqui dá para ir. Entendeu? E às vezes o cara com menos experiência, menos bagagem, quer repetir isso e não funciona. Ele quebra a cara. Pô, mas como é que o fulano falou, fez e vendeu? O fulano tem uma grife. Quando ele fala, esse aqui é meu, gente, o mercado já olha diferente. Aí quando vem um cara, você lança igual, mesma região, mesmo preço, mas você não tem aquela grife. Você não é aquela empresa, você não é aquela incorporadora. O mercado já... Mas eu tenho uma reflexão bem definida sobre isso e ela veio oriunda, inclusive, de um painel que eu fiz. Eu fiz um painel uma vez com algumas personalidades do mercado e era sobre dados. E a primeira, lógico que eu não posso falar quem fez isso, a primeira pessoa que saiu lá, uma pessoa muito famosa, ela falou assim, ela abriu o painel e falou assim, nós temos que respeitar o feeling do incorporador. As outras 3 pessoas olharam assim, mas nós estamos falando de dados, gente. Aí a questão é o seguinte, o feeling, eu reflito muito porque eu mexo com dados. Claro. O feeling do incorporador, na mesma proporção que ele enriquece, ele quebra. Na mesma proporção. Então você vai olhar o seguinte, aquele cara ficou rico 5 gerações por causa do feeling. Como ele não é orientado a dados, o mesmo feeling que fez este mesmo cara ficar rico por 5 gerações... Ele, inclusive porque quando o cara fica muito rico por muito tempo e com grandes feitos e saiu do nada, normalmente entra numa síndrome de Midas, que é tudo que ele toca vira ouro, que é o que você contou aqui, né? Ele faz normalmente um erro grosseiro. Tipo assim, ele faz um lançamento gigantesco, que é o maior da vida dele, que ele vai deixar o legado para a cidade, e normalmente ele faz uma grande cagada. Tá? Essa é a verdade. Por que eu tô falando isso? Porque isso não aparece nos autos dos livros, na internet, de nada. Só que isso chega para mim. Porque é a minha empresa que costuma resolver. Chega o cara na miúda e fala assim, lancei, vendeu 0. Nós temos clientes muito grandes, como por exemplo, que o cara lançou um empreendimento em outubro do ano passado e vendeu 1 unidade, num produto de 300. Caralho. Só que o cara não fala isso, se bobear o cara não conta isso nem pra mãe dele, entendeu? Então é o seguinte, qual que é a diferença do feeling e dos dados? Eu tenho inclusive mentores que me ensinaram um absurdo, que eles têm feeling
que orientaram ele para o lado positivo. Só que o feeling, como ele não tem bases sólidas, do mesmo jeito que ele aponta por norte num dia, dependendo do humor, ele aponta para o sul. Este é o perigo do feeling. Ainda que seja numa intuição boa, talvez ele morra sem fazer alguma coisa errada, e realmente eu não posso me colocar no mesmo balaio desses caras, porque muita gente fez muita coisa bacana, só que chega muito pra mim, e eu, com certeza quem tá ouvindo, a gente pensou, fulano é muito bom. Não, por isso que eu quis trazer essa discussão. Fulano é muito bom, mas olha só, fulano fez uma besteira. Então é o seguinte, chega muito... Aí é o seguinte, quando a gente tá usando dados, isso é muito importante, é muito curioso. Quando você tá usando dados, você provavelmente não vai ficar extraordinariamente rico usando dados, porque você não vai ter aquela astúcia, aquele feeling de falar o seguinte, o dado está mostrando A, eu vou fazer uma aposta e vou fazer 3A. Então, esse delta que faz os caras enriquecerem muito, que são os grandes empreendimentos imobiliários. Por exemplo, a pesquisa está mostrando que eu posso colocar 600 unidades aqui, seja de lote, seja de Minha Casa Minha Vida, que seja. Eu vou pôr 3.000 e vou bancar e vou ver, porque a pesquisa ela não é 100% perfeita. Claro. Ela é amostral. Não, o cara vai lá, banca 3.000 e vende 3.000. Né? Isso faz com que o cara faça uma geração de riqueza mais rápida. Esse cara é empreendedor, esse cara é visionário. Mas o cara olhou a pesquisa. Tipo assim, o cara tá indo pro norte, ele só acelerou. Um negócio é o cara pôr 3.000 unidades, como eu já vi, sem pesquisa nenhuma, o que é muito comum. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, quando a gente... Isso é verdade, eu vivo muito disso. Quando você olha a pesquisa, você fica numa zona de conforto e não faz empreendimentos arrojados, porque você faz empreendimentos dentro de uma zona de conforto, ainda que sejam grandes e tal, mas você tá ali. A gente vê que os grandes empreendedores, eles entram num esquema de aposta, eles põem ficha, eles eu tenho certeza que vai. Eu fico muito feliz que é bonito a gente ver isso, mas infelizmente o fato de pôr ficha, ele entra num espaço de aposta, entra num espaço de jogo, esse espaço de jogo é sedutor, Sim. porque depois que ele pôs 500 mil, 1 milhão, 2 milhões... E se virar, ele vira rico. E se não virar, ele vai pensar assim, que tipo, já gastei 1 milhão, 2 milhões nesse projeto, não posso perder esse dinheiro. Então nós temos um mercado que ele é capital intensive, que ele tem um esquema de jogo. Então assim, cara, e isso que é legal também falar, desde a negociação do terreno, já é extremamente desafiante. Quando você assina um terreno, você já não quer desistir, porque já foi um saco negociar o terreno. Então imagina, depois que você negociou o terreno, eu me incluo nisso, porque eu já me vi tendencioso. Depois que você negociou um terreno, quando você olha para a pesquisa, você já quer que a pesquisa dê certo. Sim. Porque você já negociou o terreno. Então você já vê que o seu erro já está plantado neste momento. É um perigo. Boa. Bom, a gente não fez nada do roteiro, mas tá tudo bem também. Vou pegar aqui algumas coisas. Eu falo um pouco mais. Não, mas eu particularmente, como eu te falei, eu faço um roteiro, estudo a empresa, estudo o cara, mando um questionário pra você me falar o que você quer falar. Mas eu gosto mais dessa entrevista. Eu também. Quando o assunto vai fluindo pra lá, que já deixa um gancho pra próxima entrevista. Então, porque é isso. O podcast, na verdade, é um bate-papo gravado, né? Sobre um assunto pra dar uma luz pra muita gente. E hoje a gente fez muito isso aqui pro mercado da incorporação, tanto predial quanto de loteamento. Cara, vamos tentar resumir isso aqui um pouquinho. Qual que é o principal erro? Uma coisa assim, beabá básico, o cara vai ouvir você agora, já vai olhar para isso nos próximos lançamentos dele, que o mercado costuma fazer e que você pode falar muito claramente, cara, não é assim, é para cá, começa a olhar isso, começa a traçar isso. A lista é fácil. A lista é fácil, que é o seguinte, fazer a curva de venda baseada na necessidade e não na probabilidade. Daí eu volto no VSO. O que é o tal do VSO? A velocidade de venda da região. Ou seja, cara, se você não tiver... Uma coisa que eu faço de forma muito grosseira há muitos anos, mas que me ajuda muito em reunião, cara, se você não tiver informação nenhuma, coloca a menor velocidade de venda possível para aquele seu segmento. Se for econômico, você coloca uma velocidade de venda um pouquinho melhor. Se for alto padrão, você coloca uma velocidade de venda péssima. Se seu produto tiver uma velocidade de venda péssima e você tiver lucro nessa velocidade de venda péssima, vai ser ótimo. Só que qual que é um desafio sendo sintético e falando um ponto específico? O cara vai me lançar um produto de alto padrão, muitas unidades, 200, 300 unidades, um produto de 1,5 milhão, assim, um VGV de 500 milhões. E o cara me coloca uma velocidade de venda de 2 anos. Sem pesquisa, sem isso. Só que ele bota uma metinha de 50% nos 2, 3 primeiros meses. Exato. Por quê? Porque é lindo. Na viabilidade, assim, vou fazer uma geração de caixa ali de 100 milhões na largada, vou fazer minha
praticamente boa parte da minha obra naquilo ali e vai ser ótimo. Só que a questão é a seguinte, mais uma vez, por isso que eu tenho uma resposta firme em vários casos, porque nós temos hoje na nossa carteira, logicamente a gente não fala os clientes, muitos clientes que têm produtos que estão 12 anos vendendo, 14 anos vendendo. Por quê? Porque o cara errou a mão ali na curva de venda. Só que é o seguinte, cara, não é feio você lançar um produto e falar assim, olha, eu vou lançar esse produto e vou ficar 6 anos arrastando esse produto. O que é muito problemático é você colocar na viabilidade uma curva de venda que é metade do tempo da real. Porque isso é tão grave que você pode quebrar. Sim. Você não vai ter dinheiro para marketing, para obra, para nada. Então, assim, isso tudo resume todos os percentuais que você não vai ter dinheiro. Porque é o seguinte, eu já teve vários casos, resumindo o que você está perguntando, teve um cliente, e eu usei pesquisa, foi inclusive com a Prospecta, que foi fantástica, loteamento, alto padrão, Nordeste, a gente fez uma pesquisa, não era uma região que estava bacana, tinha vários loteamentos, estava muito saturado, o cara precisava, estava sem caixa, como você sabe, isso é muito frequente, Sim. não tá fácil para ninguém. Aí o cara chegou para mim e falou assim, preciso vender 200 lotes. Eu falei, olha, você me contratou para estruturar os processos, para ver se o negócio tá bacana, você não vai vender os 200, o mercado ele tá concorrido, você vai vender, mas você vai vender neste VSO que eu calculei percentual do seu estoque, você vai vender 40, 50 unidades, que é mais ou menos 5% das unidades que você lançou, que é 700 unidades na época. Ele, não, mas eu preciso vender 200 porque ele precisava da obra, porque ele não tinha dinheiro nenhum para obra, porque a galera entra muito nos empreendimentos sem dinheiro nenhum. O povo entra nos empreendimentos imobiliários, em especial pequeno e médio, alguns dos grandes também, sem caixa, o que é um pouco irresponsável. Eu não vou falar que ninguém nunca bebi dessa água, nem beberei, mas é um desafio. A questão é o seguinte, cheguei pro cara 1 ano e meio antes do lançamento. 1 ano e 2 meses. Muito tempo antes. Falei, olha, nós fizemos pesquisa, gastamos pesquisa cara, fizemos tudo. Aquela pesquisa de fachada, gastamos, fizemos o beabá bonitinho. Falamos o seguinte, cara, faz uma curva alongada que você vai vender legal. Você vai vender em 36 meses a 48. Coloca isso na sua exposição, vamos gastar no miúdo, só que o seguinte, todo mundo, e o povo de vendas não colabora nisso, porque o cara de vendas, normalmente o gerente, o cara da imobiliária, o corretor, eles querem vender no lançamento. Óbvio. E naturalmente, isso é normal. Até para ir pro próximo. Isso é um conflito de interesse que é natural do nosso mercado. Não é porque o cara é mau. Sim. Ele só vai falar assim, cara, se você puder gastar o máximo de publicidade para eu poder ganhar o máximo de comissão, beleza. Aí ficou o cara buzinando no ouvido dele, que era um cara, inclusive, muito famoso, inclusive. Ficou buzinando no ouvido dele e falou assim, vamos gastar 1 milhão no lançamento. Eu falei, cara, você vai gastar 1 milhão para vender 45 unidades. Ah, mas eu preciso vender 200. Você vai gastar 1 milhão para vender 40 unidades. Aí, consegui, depois de bater boca, consegui baixar 1 milhão para 800 mil, 700 mil. Mesmo assim, era muito desproporcional para o VGV de apenas 45 unidades de um produto que era loteamento. Aí é o seguinte, depois de 1 ano, eu gosto muito desse caso porque a gente comprou pesquisa, fez conta, usou a matemática, depois de 1 ano chegou o e-mail para mim, eu lembro desse e-mail até hoje, falou assim, ó, avô, que eu lembrei de você aqui, te contar, 45 dias do lançamento, vendeu 30 lotes. Falei, cara, e a gente tinha previsto 40. Então, assim, ele gastou quase 1 milhão para vender 30 lotes. Se ele gastasse 100 mil, provavelmente ele teria vendido os 30 do mesmo jeito. Então, assim, a curva de venda, ela é o pensamento mãe que normalmente já nasce errado. Se o cara já faz uma curva de venda, e é uma questão cultural, se o cara faz uma curva de venda estudada, firme, comprometida, você pode saber que ele vai ter uma discussão firme, comprometida, profissional com o gerente de vendas dele, uma discussão firme com o gerente de marketing. Só que o cara não sabe o que está fazendo no global. Está fazendo empiricamente. Qual que vai ser a conversa dele com o diretor de marketing? Não sabe, porque ele não sabe o que ele quer para ele vender. Então, tipo assim, ele não sabe, ele não tem confiança que ele vai vender 10 ou 100. Então, o diretor de marketing dele vai ficar assim, quanto que eu tenho que vender mesmo? Quanto que eu posso vender? Porque a grande diretoria da empresa tem que ter esse know-how para passar para baixo. Sim. E o que a gente vê hoje é que a turma ainda não tem isso dentro das empresas, sabe? Eu peguei um lançamento uma vez, Rio. E aí, cidade... Do lado de uma cidade turística, não era uma cidade turística, mas havia um potencial mais ou menos... Chute, né? Produtaço, muito legal o produto, mas localização desafiadora. Aí, quando chegou pra mim, eu falei, cara, esse eu não consigo cobrar comissionado, não. Esse eu tenho que cobrar... Produto ruim é dinheiro na frente. Senão ficar ruim pra mim. Ah, mas você falou na sua propaganda. Eu falei, ok, mas falei na minha propaganda que eu ia olhar a pesquisa, com a pesquisa eu ia tomar decisão, e a minha decisão é essa. Ah, tá bom, vamos fechar. Fechei.
Véspera de lançamento, e ainda bem que eu não fechei. Véspera de lançamento veio a tabela. Eu falei, amigo, essa tabela aqui não vende não. Que aí, assim, a cidade tinha um potencial pequeno para comprar. E já ia vender para outra cidade. De barra em volta. Ele ia vender para outras cidades. Ia vender para a cidade do Rio, né, para a capital. Sim. E aí ele montou uma tabela, e você falou aí, eu lembrei disso, ele montou uma tabela que resolveu o problema dele. Eu falei, cara, essa tabela aqui o mercado não compra. Aí ele falou, mas essa tabela é a que resolve meu problema. Aí eu falei, ok, mas não é esta tabela que o carioca compra. Sim. Ele, mas se eu não fizer essa, não tem jeito. Eu falei, então pausa e vai atrás de investidor. Porque essa tabela o mercado não vai comprar. Mas como eu estou dizendo isso? Porque, como eu já lancei um pouquinho, eu já sei o que o mercado está acostumado. Aí ele falou assim, mas você acha que não vou? Não, você pode até vender, porque vai ter os caras do à vista que vai comprar. Não tô falando que você não vai vender nada. Tô dizendo que essa tabela no mercado não usa, o mercado não está acostumado. E, cara, eu vendo para pessoas. O comportamento do consumidor para comprar esse tipo de produto igual o seu é outro. E o cara da praça que você vai anunciar já está acostumado a ver anúncios, a comprar. Ele já sabe que ele tem uma expectativa de range, parcela, de entrada e tal. E a sua está desalinhada, tanto na entrada quanto no número de parcelas. Aí o cara peitou e fez. Que é o exemplo que eu dei. O que aconteceu? Vendeu 2. À vista. Depois ele teve que mudar com certeza. Pois é. Que queima o produto. Queima demais. E eu falo, cara, é um produto que você tem aí, um produto pequeno, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de disposição de caixa para obra. Uhum. É um produto grande, 10, 15, 20, 30. É muito caro errar. E é tão barato você prevenir uma pesquisa. Exato. E tal, baixar a sua lucratividade, chamar um parceiro com caixa, uma exposição, trazer um estudo igual o seu, esse processo. Pô. Mas é um conflito, olha só que interessante. Você falou, eu já fiz isso, eu tenho até inclusive podcast gravado. Falei, tabela de venda, consulta a equipe comercial. Existem coisas no nosso processo que eu falo o seguinte: olha, a minha matemática, a matemática que eu estudo, resolve 90% dos casos técnicos dentro da parte comercial. 10% é campo e é know-how da região. Sim. Só que esses 10%, se eu não souber, eu me lasco. Então, tipo assim, por exemplo, tabela de vendas. Cara, eu não sei que tabela de vendas funciona em cada região. Sim. Então, tem culturas. Existe uma diretriz na minha equipe que é o seguinte, tem isso gravado, falou assim, ó, comissionamento de corretor, montagem de equipe e tabela de vendas são coisas que vocês estão, eu falo inclusive com a equipe, vocês estão proibidas, a maioria é mulher na nossa equipe, vocês estão proibidas de falar, porque você vai chegar ali e falar assim, ó, seu gerente tem que ganhar 0,8. Às vezes na região do cara ganha 1, ganha 0,4, que muda muito de um lugar para o outro. E eu acho isso um tesão, a gente trabalhando nacionalmente. Não tem a menor ideia. Eu comentei sobre isso também, eu peguei um lançamento. E a gente se queima falando errado. Queima. De 75 vendas, 2 foram com entrada cheia. O resto foi entrada parcelada, de 8 a 10 vezes. 8 a 12 vezes. Na minha região, se lançar assim, não vira, não funciona. Não quebra. Uhum. Mas tem uma praça que é só assim que vende. Que tem umas coisas que eu não sei explicar com precisão. Entendeu? E é isso. Então o cara já começa desde a concepção do projeto com aquela realidade daquela praça. E isso quando a gente trabalha nacional, a gente vê que tem umas praças que são ímpares. Umas praças que você tem miopia. Você olha, a turma naquela região ali, por exemplo, Balneário. Eu demorei muito para atuar naquela região lá, porque, por exemplo, é a única região do Brasil que todas as construtoras são obrigadas a fazer financiamento próprio, o que é uma grande disfunção. Mas se você chega lá bonitão, operando banco, operando com desligamento, cara, muita construtora ainda faz isso meio sem estudar. É um exemplo muito bom, Balneário. Se você chega lá com uma construtora usando um financiamento bancário, você vai vender 0 unidades. Porque lá é um mercado de especulação, não tem análise de crédito nenhuma, o povo está vendendo lá. Então esse é um grande exemplo. Se você, isso fez muitas... Você deve ter pego essa parte há uns 8 anos atrás, quando a turma fez a IPO, encheu o dinheiro em caixa e foi para o Nordeste, foi comprando terreno e tal. A maioria das empresas que saíram aqui de São Paulo, não sei o quê, todas, praticamente todas, saíram de todas as praças e voltaram. Por quê? Não conseguiram. Operar em outra cidade é difícil. É difícil. Não, muitos elefantes brancos que eu vejo perdido na incorporação é muito disso. Essa empresa era muito forte lá, veio para cá e... Eu tenho alguns clientes assim, que ele pensou grande, foi no intuição, ele falou, cara, eu me dei muito bem na minha cidade, vou fazer um maior na cidade do lado, porque a cidade do lado é maior, normalmente, vou fazer um grande na capital. Eu falo, cara, você é bom nessa cidade pequena.
Não ache que você vai chegar lá gostosão na cidade do lado, porque lá tem gente mais gostosão que você. Então eu já meto essa, entendeu? Porque o cara fala, não, beleza. Então assim, eu sou um cara, meu discurso, às vezes eu exagero no drama, cara, mas eu prefiro ser o cara que desanima o cara de fazer o erro do que ser o cara motivador. Eu falo assim, cara, mas quanto que você economiza num erro dele? cara, o melhor negócio é o melhor negócio ruim que você não faz. Né? A melhor economia que você faz, o maior lucro que você tem é não entrar num negócio ruim, cara. Quando você entra num negócio ruim, é uma coisa horrorosa. Legal. Né? Marcelo, de forma prática, o que o incorporador do Brasil inteiro, quais dores que ele pode ligar para a tua empresa e chamar vocês para resolver, já que tem essa pequena discordância da visão do mercado aí, que você é uma empresa de pesquisa de mercado, ele não faz pesquisa de mercado, mas outras empresas fazem, inclusive a Black. Mas conta pra gente as dores que você resolve pro cara. Todo mundo ficou fascinado com a tua fala aqui. Agora eu quero o Marcelo lá. Obrigado. Onde... o nosso trabalho é para o incorporador que ele está com a sensação de que ele precisa estruturar a empresa para dar um passo mais ou para ele ter uma consistência de vendas. Todos, então. A palavra que eu venho trabalhando muito chama estruturar a operação comercial. Olha para a sua empresa e fala o seguinte, a minha operação comercial é tão bem estruturada quanto a engenharia, eu tenho os indicadores corretos, eu tenho um gerente comercial, eu tenho um diretor, eu tenho a quantidade de corretor correto, eu tenho uma imobiliária parceira em tal cidade, eu tenho um canal de parcerias fortes. Então, igual, por exemplo, a gente é uma empresa que monta muito house, mas a gente é uma empresa que também monta canais de parcerias fortes. Legal. Então, e a gente monta na proporção de cada cidade e cada tipo de produto. Minha Casa Minha Vida é mais house, alto padrão é mais canal de parcerias. Então, a nossa empresa é como se fosse uma ABNT da operação comercial. A gente pega as boas práticas e faz um cara crachá. Fala, cara, você tem uma empresa de Minha Casa Minha Vida de 400 milhões de reais, para você operar esses 400 milhões de reais, você tem que ter essa estrutura. Um gerente, 2 coordenadores, agente de publicidade, tal. A nossa empresa é uma empresa burocrática. Ela mostra indicadores, faz auditoria e faz com que ele acostume com esse procedimento. Então, a gente não é uma assessoria que fica um monte de tempo. A média dos clientes que ficam com a gente ficam 2, 3 anos. Os clientes nossos, nós temos vários clientes que ficam 7, 8, 9, 10 anos, foram clientes que eles foram crescendo. E eu fico muito feliz quando o cliente vai crescendo, que ele aumenta o número de problemas e com isso meu contrato continua, entendeu? Então assim, se o cliente não cresce, o meu contrato ele dura 1 ano, porque eu preciso estruturar o cara para que ele tenha uma boa governança para aquele momento. Graças a Deus, é o nosso trabalho também, a gente força com que ele cresça, e no que ele cresce, fala assim, agora que você tem um VGV maior, você precisa disso aí. O cara, não, eu preciso mesmo. Realmente precisa, entendeu? Então é estruturar mesmo, assim, é como se fosse um exemplo grosseiro para finalizar, é como se você fosse abrir um restaurante, a gente é a consultoria de como fazer a cozinha. Você vai ter que ter uma fritadeira, você vai ter que ter 2 freezers, você vai ter, mas beleza, eu sei comprar isso. Não, mas beleza, você sabe como é que vai ser a rotina lá dentro? Você sabe como é que é o fluxo do cara que vai fritar, do cumim, do cara do chefe de fila. Exatamente, assim, existe um nível de conhecimento. Você consegue fritar um bife sem conhecimento, mas faz uma operação com 30 funcionários dentro da cozinha, né? Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos clientes hoje que tem 1.500 corretores na operação deles na house de vendas. Uau. Então, para isso, você tem que ter um nível muito grande de gestão para trazer corretor, para tirar corretor, para analisar a performance dessas equipes, coordenadores, gerentes. E o nosso trabalho é, no tempo mais rápido possível, passar esse know-how para a incorporadora e sair. Então, isso que é interessante. Não tem muita gente no mercado disponível para passar o know-how de verdade, sabe? Legal. Cara, parabéns demais por esse trabalho que vocês fazem. Eu tinha ficado fã vendo você palestrar lá no Corretor Experience. E agora, ainda mais fã, conhecendo de perto. Eu que agradeço. Sou fã seu também. Agora nós vamos fazer negócio junto. Nós somos conterrâneos. Vamos comer um pão de queijo ali, tomar um café e fazer alguma coisa. Eu trouxe doce de leite para você. Me fala um pouquinho sobre seus projetos futuros, além da VMV Real Estate. O que mais que vocês estão fazendo? Como é que o cara se pluga? Você falou da questão da academia de vendas. Fala um pouquinho, pessoal, como encontrar todas as suas empresas e iniciativas. Bacana, obrigado pela pergunta. Nesse mês, a gente mudou de plataforma hoje no nosso VMV Academy. A gente busca chegar em 20 mil pessoas no nosso Academy. Ele não é uma plataforma de mercado e a gente só usa ele para dar suporte aos colaboradores dos nossos clientes. A gente não vende isso, mas é uma plataforma que a gente dá muita atenção porque a nossa metodologia está lá. É o que garante a gente abre para os brothers também, depois eu te mando. Depois eu te mando. É legal. Tem curso, por exemplo, formação de gestor comercial. 3, 4
24 horas, mas falando assim, conflitos de interesse, principais indicadores, Que são legal. coisas que é difícil de achar, sabe? E assim, por isso que eu falo, cara, eu abro para os amigos para tudo, porque, cara, é legal, para melhorar o mercado. Mas o trabalho hoje, que é o nosso xodó e que tem feito com que a nossa empresa cresça muito a partir de agora, hoje nós temos uma incorporadora, chama Vira, ela é sediada aqui em São Paulo, ela opera no Brasil inteiro, mas por uma questão de pesquisa, a maioria dos terrenos que a gente tem em São Paulo, a gente vai lançar provavelmente nos próximos 4 anos, pelo Land Bank que a gente já tem uns 5 bi. Né, como a gente tem investidores e é uma operação já grande, todo esse know-how que a gente trouxe da VMV e de alguns clientes nossos, a gente colocou nessa incorporadora. Ótimo. Então a gente está tendo um apoio de muitos players muito relevantes no mercado. Então, assim, na parte de pesquisa, na parte de novos negócios, na parte de vendas, na parte de construção. Então é o seguinte, muito em breve nós vamos anunciar os primeiros lançamentos. A gente já vai ter 300, 400 milhões de lançamentos para o ano que vem. Legal. Em São Paulo, provavelmente os outros estados serão Paraná e Santa Catarina, né? Mas a gente acaba que São Paulo não tem jeito, né? Porque 46% do mercado imobiliário está aqui em São Paulo, né? E isso faz com que a gente consiga olhar para a operação como um todo, né? Então eu já ouvi essa frase algumas vezes e é mais do que verdade. Tipo assim, eu costumo, tem décadas que eu trabalho com as dores de vendas e marketing, que são absolutamente meritosas. Mas hoje, eu trabalho muito nos novos negócios, apoiando a equipe, finalizando aquela última assinatura do terreno, não sei o quê, e resolvendo exposição de caixa, não sei o quê. Agora eu vejo muitos clientes meus que eu tô trazendo um problema de vendas para ele, eu tô vendo que o cara tá no mundo da lua, aí eu vejo, cara, agora eu tô um pouco desse lado, eu falei, cara, eu tô trazendo um problema que é meritoso, que é importante, mas o cara tá lascado tendo que fazer um Pix pra um cara de 15 milhões. Teve uma vez que um cliente meu falou assim, cara, eu tô de boa aqui, você tá me trazendo um negócio, mas aqui, eu tô devendo um cara 100 milhões, que eu tô atrasado 3 meses, e eu não sei como pagar. Então, tipo assim, você vê o nível, você começa a ver que numa incorporadora, e isso é muito impressionante, para você ter uma incorporadora grande hoje, é absurdo a quantidade de controles e processos de gestão que você tem que ter. Sim. Novos negócios, incorporação, construção e desligamento e relacionamento com o cliente. É uma coisa, você sabe muito bem, é uma coisa assim, é incalculável. Sim. É um modelo de negócio, tem que ficar rico mesmo, que é trabalho demais, viu? É verdade. Marcelo... E chama Vira. Você falou Vira algumas vezes, eu quase brinquei. Chama Vira pelo trocadilho. Muito legal. Eu tinha visto, já tinha acompanhado na rede social, já tô lá acompanhando. Opa. Espero poder ajudar de alguma forma. Eu queria agradecer pelo seu tempo. Eu, de verdade, sem demagogia, quero que seja o primeiro de vários bate-papos. Eu acho que tem muito conteúdo pra gente esmiuçar dentro desse mercado, do mercado de dados, do mercado analítico, do mercado estratégico. E é isso que faz a gente para um mercado mais robusto, mais preparado e menos suscetível a um ventinho, como a gente comentou Bateu um ali. vento mais forte. Então, cara, eu acredito muito nisso. Essa mesa e esses microfones estão à disposição também, tá, Marcelo? Sempre quiser. Renato, quero levar uma provocação pro mercado. Vamos marcar, vamos sentar, vamos se alinhar, porque aqui é para isso. É um canal de educação. Educação nem sempre é fofa, nem sempre faz isso aqui, vende mais e enriquece. Às vezes a educação não faz isso que você vai quebrar. Exato. É mais minha linha. Mas ela é importante, né? Inclusive, psicologicamente falando, nós temos mais medo de perder. A gente é mais avesso a do perda que vontade de ganhar. Exato. É isso, cara. Obrigado demais. Suas redes sociais das empresas. VMV Real Estate, br.vira e mvolker. Vou deixar tudo na legenda do podcast também, tá, pessoal? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Pode arrastar aí para baixo aí que você vai ter o link direto. Marcelo. Obrigado. Brigadão. Valeu. Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores que tornam isso possível. Agradecer a Camila Fernandes, que mandou aqui pra gente, venda mais imóveis com segurança jurídica. Um outro tipo de segurança importante também, né, cara? Então, obrigado, Camila. Se você tá vendo isso até agora, vou te dar uma meta. Eu gosto de trabalhar com metas, números, né? Manda esse episódio para uns 4 corretores / incorporadores que trabalham no mercado de lançamento. Ele precisa ouvir o que a gente discutiu aqui, ele precisa entender um pouco mais sobre isso aqui, porque ele vai passar para mais 4, que vão passar para mais 4, e aí a gente vai elevando o nível de todo o mercado, ok? Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário, queremos gerar provocação, discussão, para que o mercado se profissionalize e a gente deixe de competir com a pesca. E comece muito em breve. Com varejo, com varejo. Quem sabe um dia com a tecnologia, com o SaaS e tudo mais.
Estamos aqui para isso. Siga a gente no YouTube, no Spotify. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora. E a gente se vê semana que vem em mais um conteúdo inédito, nosso conteúdo Imobcast. Valeu!